Boa noite, no ar o Jornal 10, seja bem-vindo, vamos às manchetes. Ministra da Justiça Janine Leles garante que os tribunais e a polícia têm trabalhado arduamente para a melhoria da justiça e a segurança no país. O Japão apoia Cabo Verde com um montante de 180 milhões de escudos para assistência alimentar. ONU comemora o 71º aniversário com a palestra sobre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. São Tomé e Príncipe, fortes chuvas causam prejuízos de 245 mil euros em Príncipe. Vamos agora ao desenvolvimento. Uma vez mais, boa noite, seja bem-vindo ao Jornal 10. Comemora-se hoje, 24 de outubro, o 71º aniversário das Nações Unidas e para comemorar esta data, abriu as portas para os estudantes do ensino secundário para participarem numa palestra sobre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Esta ação, para além de estar observada à ocasião do Dia das Nações Unidas, integra uma série de iniciativas que tem por objetivo divulgar, informar e sensibilizar a sociedade sobre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Ulrika Richardson, coordenadora residente do Sistema das Nações Unidas em Cabo Verde, avançou que o objetivo de abrir as portas das Nações Unidas é para que os adolescentes conheçam a Agenda de 2030 sobre o desenvolvimento sustentável. Estamos, no momento, recebendo um grupo de mais ou menos 30 jovens, 30 alunos, aqui em Casa das Nações Unidas, para conversar sobre essa nova Agenda 2030, sobre o desenvolvimento sustentável e para também eles conhecerem melhor os objetivos do desenvolvimento sustentável. É uma conversa bastante aberta. Quer dizer, vamos explicar um pouco como funciona também nas Nações Unidas e depois é mais uma conversa para que eles também podem fazer perguntas e contribuir para a conversação. Adiantou ainda que um outro objetivo de ter aberto as portas da SET é mostrar aos jovens o trabalho que as Nações Unidas têm feito. Para nós ficou importante de obviamente, tentar abrir as nossas portas, sobretudo um dia como isto, que é o Dia das Nações Unidas, para partilhar um pouco o trabalho que nós fazemos, mas também qual é, como você disse, o trabalho agora nos próximos 15 anos. A coordenadora diz que os alunos que participaram na palestra são de 3 ou 4 escolas na cidade da Praia, tendo sublinhado a possibilidade de trocarem ideias entre eles. Aqui há escolas, há 3, 4 escolas que estão aqui no nosso bom, não, obviamente escolas aqui em Praia para ser mais prático, mas sobretudo é uma mistura de alunos de diferentes escolas que também entre eles podem conversar e trocar ideias e também conhecimento sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável. A humanidade entrou na era da sustentabilidade, com um compromisso global para cumprir a grande promessa da Agenda de 2030 para o desenvolvimento sustentável. O primeiro debate do novo governo arrancou hoje no espaço físico também novo, Biblioteca Nacional, já que a Assembleia Nacional está em reabilitação. A situação da justiça preocupa os atores políticos, com destaque para os números dos processos pendentes, que têm-se aumentando drasticamente, o que nada abona a justiça cabo-verdiana. O auditório da Biblioteca Nacional parecia pequena para receber a grandeza do assunto. A situação da justiça cabo-verdiana, debatida pela primeira vez pelo governo de Ulisses Correia Silva, em que é reconhecido por todos que o número dos processos de crimes pendentes aumentou, passando para 102.194, cerca de 6,3%. Falta de recursos humanos nos tribunais é outro impasse, mas o MPD defende ter apresentado um programa eficaz, garantindo assim uma justiça célere e eficiente. A situação da justiça e da segurança, herdada por este governo e por esta maioria, não é boa. Porém, o programa do governo aprovado nesta magna casa demonstra claramente que o governo e esta maioria têm uma visão para a justiça e para a segurança. Podeis crer, cabo-verdianos, a justiça e segurança estão no centro da nossa política e nossas preocupações.
em vez de se escudarem em respostas evasivas ou tentativas de negação da realidade, assumiram com frontalidade que a situação não é boa e que existem problemas que têm que ser resolvidos. Por seu turno, o maior partido da oposição, o PAICV, que esteve na jornada parlamentar visitando várias instituições judiciais do país, cujos primeiros ganhos já foram dados com a instalação dos tribunais de relação, prevendo junto do governo instalar os tribunais de pequenas causas e de execução de penas. Por isso, Clóvis Silva entende que todos devem se comprometer com medidas necessárias, ciente a este bicho tamanho a um iceberg, que é a criminalidade. Estabelecer parcerias mais alargadas com outras estruturas vocacionadas para trabalhar com este setor, dentre os quais a Provedoria de Justiça, por exemplo, ou a Ordem dos Advogados de Cabo Verde. De resto, numa primeira análise destes números, gostaríamos de pôr a tónica na importância de nos comprometermos neste momento com as medidas cabíveis e as políticas necessárias, cada um dentro de suas competências, e com isto assumirmos os objetivos que Cabo Verde precisa alcançar como prioritárias, para que desde já possamos prosseguir esta desafiante caminhada para tornar o setor da justiça como um setor que dá satisfação ao nosso povo. Para finalizar, embora não tenha sido interpelado, a OCID garante que se o país vive hoje estas questões, como a morosidade da justiça e o aumento da criminalidade, deve-se pelo fato dos dois governos não tenham traçado medidas eficazes. Hoje o Estado da Justiça é um bocadinho interessante, porque a oposição vai fazer o papel da situação e a situação vai fazer o papel da oposição. Mas, no entanto, nós da UCID, nós entendemos que todos os dois governos têm culpa nesse aspecto. Portanto, teriam que ter trabalhado, portanto, o primeiro, o PAICV, durante os 15 anos e o MPD durante os 10 anos atrás, e agora a nossa justiça podia estar melhor. Há sentenças, há julgamentos que são feitos, as sentenças só se conhecem depois de mais de 6 meses. Há processos pendentes que nós não entendemos o porquê dessas pendências. Os dados são assustadores, sobretudo em Santa Cruz, com a questão dos processos pendentes, policiamento de proximidade, a assinatura recentemente de um protocolo com a China para a instalação de videovigilância, recrutamento de mais recursos humanos para os tribunais, como juízes oficiais, são outras medidas deste novo executivo. A Ministra da Justiça, Janine Leles, garante que os tribunais e a polícia têm trabalhado arduamente para a melhoria da justiça e a segurança no país, mas reconhece que ainda há fragilidades, alegando mais meios para os mesmos. A titular diz-se motivada em vencer, mudando o paradigma da justiça. De 1 de agosto de 2015 a 31 de julho de 2016, registrou-se 29.750 processos criminais a nível nacional, entrada de 1.870 a mais em relação ao ano anterior, um aumento na ordem dos 6,7%. Quanto ao Ministério Público, movimentou cerca de 125.865 processos criminais. Apesar dos números astronómicos de processos pendentes, Janine Leles garante que todos têm feito um papel de relevo e há que incentivar. O governo dos tribunais é agora autónomo e independente. A par das alterações promovidas pelas forças políticas, todos têm esforçado e muito para que a justiça seja melhor. Os magistrados judiciais e do Ministério Público trabalham arduamente. As polícias, da mesma forma, têm prosseguido as suas atribuições. Os oficiais de justiça, os notários e conservadores, os agentes de segurança prisional, os técnicos de reinserção social, todos vêm elaborando diariamente no setor, buscando a melhoria das respostas. Não obstante isso, a justiça está aquém do desejado. A titular pela pasta de Justiça pediu a não repetição de um debate sobre a justiça, a tão propalada morosidade e as pendências. Os cabo-verdianos ainda depositam grande confiança na justiça, assegura Leles, por isso o Executivo garante estar motivado para manter esta confiança. Estamos motivados para mudar o paradigma da justiça e iniciar novos caminhos e novas formas para se alcançar a satisfação, a celeridade, a eficácia e a qualidade da nossa justiça. Igualmente vai começar a funcionar o sistema de informação da justiça. Esperamos uma tramitação mais rápida dos processos a nível dos tribunais. A Procuradoria da República estará em interface direto com a Polícia Judiciária, melhorando os níveis de resposta e articulação necessária à direção da investigação criminal. Os julgamentos serão mais céleres e os cidadãos terão melhores respostas.
A Lei Orgânica da Polícia Judiciária vai ser revista. O pedido de autorização legislativa para aprovação dos novos estatutos da Polícia Judiciária já foi aprovado em Conselho de Ministros e deverá ser apreciado no próximo mês nesta Casa Parlamentar. O sistema prisionais do país vive tempos muito difíceis, por isso coloca-se como prioridade para este novo elenco governamental, já que, segundo dados, os reclusos têm tido uma reintegração social não desejada. Janine Leles revela intemporal e desconhecido a tipologia de mais de 100 mil processos ativos e os inatos. Há que clarificar para a não desmotivação dos profissionais no setor judicial. O membro da Comissão Política Nacional do PAICV, Humberto Brito, afirmou hoje numa conferência de imprensa que o seu partido critica a falta de coerência do governo e o seu absoluto recuo no cumprimento das promessas eleitorais. O governo vem apresentando aos cabo-verdianos, nos últimos dias, algumas medidas que constam da proposta do Orçamento de Estado para 2017. Neste sentido, o PAICV, dentre as ações anunciadas pelo governo, disse que recebe com espanto o aumento do IVA em 0,5% para o próximo ano, bem como a não atualização dos salários em 2017. Sendo assim, o Partido Sambarina critica o governo pelo distanciamento para com os discursos da campanha e dos compromissos eleitorais assumidos. De facto, tem havido distanciamento entre os discursos de campanha do MPD, as promessas e os compromissos eleitorais que assumiram, praticamente em todos os anúncios feitos pelo governo suportado pelo MPD. Segundo este dirigente nacional, os recuos do governo nos compromissos eleitorais faz com que os cabo-verdianos veem as suas expectativas defraudadas e a felicidade prometida pelo Partido Ventoinha ser adiada. Com efeito, e contrariamente às promessas e compromissos assumidos pelo partido que sustenta o governo, o MPD, e também pelo Sr. Primeiro-Ministro com os cabo-verdianos, a felicidade prometida aos cabo-verdianos terá, infelizmente, que ser adiada. Relativamente ao aumento do IVA, como forma de encontrar uma solução para o financiamento dos estragos causados pela erupção vulcânica da Ilha do Fogo, Humberto Brito disse que o atual governo adotou a mesma medida que, enquanto oposição, criticou veemente. O governo do MPD, depois de ter criticado duramente o então governo do PAICV, pela solução adotada a quando dos estragos provocados pela erupção vulcânica na Ilha do Fogo, adota hoje, passados 2 anos, exatamente a mesma solução, o aumento extraordinário do IVA em 0,5%. É caso para se dizer que o governo do MPD, para além de não ser coerente, revela a falta de seriedade nas suas críticas e falta de respeito para com os cabo-verdianos. Ainda nesta linha afirmou que as críticas do MPD e as promessas da campanha mais não são do que um meio para chegar ao poder e depois afastar-se de tudo o que prometeu. Os governos de Cabo Verde e do Japão assinaram hoje um acordo por troca de notas visando a concessão de uma assistência alimentar no valor de aproximadamente 180 milhões de escudos cabo-verdianos para o não fiscal japonês de 2016. A cooperação para a formalização da concessão da assistência alimentar referente à cooperação financeira não reembolsável foi assinalado pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidade, Luís Filipe, e pelo embaixador do Japão em Cabo Verde, Takashi Kitahama. Segundo o ministro cabo-verdiano, o Japão tem sido um grande aliado de Cabo Verde na mitigação da insegurança alimentar no país. O Japão tem sido, desde os primeiros tempos da independência de Cabo Verde, um dos principais parceiros do nosso país, tendo contribuído grandemente e de modo muito visível para o desenvolvimento deste arquipélago. Gostaria de enfatizar, Sr. Embaixador, que a assistência alimentar tem sido muito importante para mitigar a insegurança alimentar, que constitui uma das grandes vulnerabilidades do nosso país. Não menos importante é a contrapartida financeira gerada por essa assistência, que tem constituído uma importante fonte de financiamento de vários projetos virados para o combate à pobreza em Cabo Verde. Cabo Verde e Japão mantêm laços históricos de cooperação e parcerias desde a independência do país. Laços esses que vêm sendo fortalecidos em diferentes domínios. Conforme o embaixador do Japão, esta é uma forma de reforçar a cooperação entre esses dois países. Cette aide non remboursable d'un montant d'environ 180 millions de escudos
Esta ajuda não reembolsável de um subsídio de aproximadamente 180 milhões de escudos atesta o compromisso do governo do Japão em apoiar os esforços do governo de Cabo Verde para assegurar a segurança alimentar de todo o território e assim contribuir para o reforço das bases do desenvolvimento econômico e social do país. Et contribuer ainsi au renforcement des bases du développement économique et social du pays. Para além da assistência alimentar, o governo japonês tem concedido outras ajudas não reembolsáveis para os setores de agricultura, pescas, telecomunicações, desporto, saúde, transporte e infraestruturas, que visam, sobretudo, o combate à exclusão social e a redução da pobreza em Cabo Verde. A primeira vice-secretária-geral da União Nacional dos Trabalhadores de Cabo Verde, Central Sindical, o UNTCCS, Joaquina Almeida, anunciou esta segunda-feira na cidade da Praia sua candidatura ao cargo de responsável máximo da organização. O mandato é de 15 anos. Joaquina Almeida disse estar motivada por uma grande fé no futuro da Central. Um dos objetivos é a consolidação e unidade da organização sindical. E tem como motivações muito fortes a renovação, procurando atrair jovens, igualdade de género, a modernização, as novas tecnologias e, sobretudo, a democratização institucional na mira da procura de estádios mais evoluídos e duradouros, institucionais e da sua sustentabilidade financeira. Juventude, igualdade de género, modernização da UNTCCS, prestação de contas, reforço da linha estratégica de atuação da UNTCCS e respeitos pela deliberação dos órgãos são os pontos que a candidata considera importante para trabalhar caso for eleita. E eis que promete: teremos uma voz e lutaremos pelo respeito dos princípios e pelos valores que norteiam a nossa organização de trabalhador. A eleição do novo secretário-geral da UNTCCS acontece no 7º Congresso da organização, agendado para os dias 25 e 26 de novembro, na Cidade Velha, sob o lema Justiça, Inclusão e Igualdade Sociais. O Instituto Pedro Pires encerra hoje o ciclo de 3 edições do curso de Liderança e deu início da sessão inaugural do curso de Liderança e Desenvolvimento Pessoal. O Instituto Pedro Pires, além do curso de Liderança e Inovação na Gestão de Desenvolvimento, iniciado em 2013, efetuou ajustamentos nas suas ofertas formativas, incluindo na sua oferta Gestão Autárquica e Desenvolvimento Local, Desenvolvimento de Negócio e Serviço Público. Vítor Borges, coordenador da formação, diz que o objetivo é contribuir para reforço da capacidade nacional para a gestão do desenvolvimento. É contribuir para o reforço de capacidades nacionais para a gestão do desenvolvimento. Este é, digamos, o propósito fundamental do curso. Naturalmente, que o reforço de capacidades nacionais para a gestão do desenvolvimento transcende a missão do Instituto Pedro Pires para a Liderança, interpela as autoridades porque o domínio do processo de desenvolvimento, o domínio dos recursos naturais, dos recursos para o desenvolvimento implica capacidades que tradicionalmente as universidades não passam. Adiantou ainda que o conhecimento que a universidade passa não é suficiente. Por isso, sobra o desafio para a administração pública e privada para capacitar os seus funcionários. Sobra o desafio para a administração pública, mas também para o setor privado, para as organizações não governamentais, um esforço para a capacitação dos seus agentes, para a capacitação dos seus funcionários e poderem estar técnica e gerencialmente à altura da complexidade crescente subjacente ao desenvolvimento de Cabo Verde. Que valor
O que também se quer com o curso é cruzar a capacidade técnica com os pessoais e criar competências de liderança que as instituições precisam. O que queremos com o curso é cruzar as capacidades técnicas com as capacidades pessoais e a partir daí criar e desenvolver competências de animação, de liderança para a realização de operações de que as organizações precisam e também para a condução dos processos de desenvolvimento. Já foram feitos outros 3 cursos que tinham duração de 6 meses, mas o formato do curso do Instituto Pedro Pires mudou para 2 semanas, devido à reclamação da ausência prolongada do posto de trabalho que inibe a participação de vários candidatos. A Assembleia Municipal do Maio deu provimento a uma proposta da autarquia local em profissionalizar todos os 4 vereadores a tempo inteiro. O presidente Miguel Rosa disse que, face ao novo tempo, a ilha precisa de autarcas focados na gestão municipal. A proposta de profissionalização de todos os vereadores foi apresentada pelo presidente Miguel Rosa e discutida na sessão da Assembleia Municipal, realizada no passado sábado na cidade do Porto Inglês. Para além do presidente, a Câmara do Maio vai ter mais 4 vereadores a tempo pleno no exercício de funções. O edil local explica que a ilha já vive uma nova conjuntura sociopolítica e que por isso justifica ter todo o executivo em efetividade de funções de modo a dar respostas às exigências da população. Quando nós definimos mesmo durante a nossa campanha de que iríamos ter todos os vereadores a tempo inteiro, isso, portanto, a nossa posição também é uma posição que vai em sintonia da posição da população, porque os munícipes sempre exigiram que precisamos de vereadores a tempo inteiro. E nós também entendemos que a era é diferente, não é? Estamos a viver um novo momento, uma nova conjuntura sociopolítica. A demanda também é outra, as exigências são outras. Temos uma sociedade civil mais exigente, temos muitos quadros da ilha, os nossos imigrantes, enfim. E para isso, para responder e dar vazão, portanto, a tudo isso, a demanda que vem da sociedade civil, e mesmo as questões políticas, temos de ter vereadores, portanto, a 100% ou a 200%. A proposta de profissionalização contou com o aval das 2 bancadas, um sinal interessante, conforme observou o autarca da ilha. Isso é um sinal interessante e, portanto, isso politicamente falando, portanto, quer dizer que já estamos, portanto, numa nova era, estamos a inaugurar uma nova era de relacionamento, não é? Entre as partes, quer a parte vencedora, quer a parte vencida, passa a expressão, não é? É que se continuarmos nesta forma de fazer e de estar na política, a ilha ganhará. A oposição municipal viabilizou a proposta do executivo camarário, mas vai dizendo esperar muito trabalho. Nós, aprovando por unanimidade, novamente, a profissionalização de todos os vereadores, queremos que eles trabalhem a 110% para o município do Maio. Nós não queremos vereadores a meio tempo. Não queremos vereadores que vêm à Câmara somente assinar os documentos e voltar novamente para a sua casa ou para a sua função. Não. Queremos vereadores que venham cá às 8, trabalhem, se for, até às 10 da noite, mas para dar o seu contributo, pôr à disposição da ilha o seu conhecimento, o seu know-how para o desenvolvimento do mar. O MPD, que suporta a governação local, também diz esperar muito trabalho da nova equipa liderada por Miguel Rosa. Sinceramente, nós esperamos que sim. Aprovamos a tempo inteiro, aprovamos a remuneração, precisamente para poderem dar respostas às necessidades da ilha. E nós estamos aqui também para fiscalizar caso não cumprirem. Mas nós, sinceramente, esperamos que eles consigam dar respostas. Os referidos salários foram aprovados por unanimidade e cada vereador vai oferir 90% do salário do presidente da Câmara Municipal. O MPD e a Onda Independente para o Avanço do Maio na Assembleia Municipal desta ilha fizeram um balanço positivo desta sessão da Assembleia Municipal, ocorrida no passado sábado, e as 2 bancadas destacam a forma serena como os trabalhos decorreram.
Do lado do MPD, a deputada Ivanira Silva diz que a apreciação da sua bancada aos trabalhos da Assembleia Municipal é positiva e sublinha a forma tranquila como decorreram os trabalhos, destacando igualmente a unanimidade na aprovação das propostas. A apreciação foi positiva. Nós conseguimos, pelo menos, levar tudo com muita paz, não houve assim nada de muita exaltação. Toda a proposta foi aprovada por unanimidade, então acho que não tivemos lá muitas dificuldades, então acho que foi positiva mesmo. Mesma apreciação tem a bancada da Onda Independente para o avanço do Maio, conforme o deputado Hamilton Fernandes. Foi uma sessão tranquila, foi uma sessão convocada temporariamente para que são dois temas importantes para o município do Maio, que é a profissionalização dos vereadores a tempo inteiro, dos 4 vereadores a tempo inteiro, e a profissionalização da senhora secretária da Assembleia Municipal. Debates tranquilos, ideias diferentes, divergentes, esclarecimentos apresentados pela Câmara Municipal do Maio e a votação por unanimidade a todas as propostas apresentadas pela Assembleia. Quem também avalia como positivo os trabalhos da Assembleia Municipal é o presidente da autarquia do Maio, cujas propostas foram aceitas e aprovadas. Conforme Miguel Rosa, agora é hora de trabalho. O balanço é positivo. Nós trouxemos 2 propostas para apreciação e aprovação da Assembleia Municipal. Portanto, as nossas propostas foram aceitas, não é? Foram aprovadas, e agora o momento é de trabalharmos. A Assembleia Municipal do Maio tem 13 deputados e 8 representam o MPD e 5 a Onda Independente. A cantora cabo-verdiana Cremilda Medina estreia-se com o seu primeiro trabalho de nome Raio do Sol. Este single vai ser lançado no próximo ano. É uma morna cheia de sentimento, feita em jeito de homenagem à falecida avó Bia. O tema Raio de Sol é o primeiro de um trabalho que Cremilda Medina está cuidadosamente a preparar para ser lançado no próximo ano. Raio de Sol tem letra de Miguel Silva, melodia de Renato Monteiro e produção musical de Kim Alves. Recorda-se que Cremilda Medina tem tido uma presença intensa na música cabo-verdiana. Mais recentemente, em 2012, foi cabeça de cartaz da 11ª edição do Festival de Mornas, na Ilha da Boa Vista, sob o lema Morna nos símbolo, nos cultura. Em 2013 foi nomeada para melhor intérprete individual feminina na gala Mindel Awards em São Vicente. A Morna, rainha dos estilos, é e será a estrela guia de Cremilda nesta viagem musical que irá explorar também a riqueza musical de Cabo Verde em toda a sua essência. Por agora, a jovem cantora mostra o seu Raio de Sol, um tema que preserva toda a essência e identidade das mornas de outrora, cantadas ao jeito de antigamente, mas através da individualidade dos sentimentos e do estilo singular de Cremilda Medina. Jornal 10, avancemos agora para uma reportagem sobre desradicalização de combatentes da Al-Shabaab. Desde 2013, centenas de combatentes abandonaram o grupo militante somali Al-Shabaab. Alguns têm a possibilidade de começar uma nova vida através de um programa de reabilitação das Nações Unidas, um programa que criou alguma controvérsia. Vamos ver porquê numa peça assinada pela equipa da Voz da América num serviço especial para Tiver. Trata-se de uma cena comum na Somália, mas este desafio de futebol num campo fortificado de Baidoa é diferente. Os jogadores são todos antigos membros da filial da Al-Qaeda na Somália, o Al-Shabaab. São dissidentes que foram selecionados para reabilitação em vez da prisão. 160 estão inscritos no programa. Um dos jovens aderiu ao Al-Shabaab depois de tropas etíopes lutando contra o grupo militante terem morto o seu pai. Deixou o Al-Shabaab 6 anos mais tarde, desolado com o ambiente e com os ataques a civis. Ele pediu à Voz da América para se manter no anonimato, visto que recebe ainda telefonemas ameaçadores do Al-Shabaab. Perdi 6 anos. Os meus colegas do liceu estão na universidade, na cidade, e têm esperanças no futuro. Espero poder juntar-me a eles antes de fazer os 30 anos. No centro, os antigos combatentes aprendem a ler e têm aulas de religião. Fazem também planos para criarem negócios financiados pelo centro para ganharem a vida no futuro. Mas o seu passado persegue-os.
Não posso de modo algum ir para sítios onde o Al-Shabaab está. Se for para a cidade, as pessoas não se sentem seguras. A melhor coisa a fazer é ficar aqui no centro de reabilitação e esperar que, com o tempo, a comunidade fique mais ciente de quem somos. O processo de reabilitação é moroso, visto que alguns participantes continuam a ter crenças extremistas. O professor da religião islâmica do centro falou à Voz da América na condição de manter o anonimato. Alguns deles argumentam comigo. Temos, portanto, que dizer-lhes, muito bem, se acreditam nisto ou naquilo, vamos sentar-nos com o Corão para fazer uma pesquisa, para vermos quem é que está a fazer uma interpretação correta. Visto que somos muçulmanos, temos que debater de um modo construtivo. Até agora, nenhum dos antigos participantes voltou a juntar-se ao Al-Shabaab, mas o processo está longe de ser perfeito. Há controvérsia em relação à seleção dos dissidentes para este programa e residentes perguntam por que é que antigos terroristas têm este apoio e eles não. Patrick Lutz, que idealizou o programa, diz que o centro de reabilitação é vital. Isto deu algumas garantias a certos grupos no seio do Al-Shabaab para se aproximarem do governo e falarem de um acordo de paz. Eles contactaram diretamente o programa. Acho que, apesar de ser uma gota no oceano, é uma gota no oceano com as pessoas indicadas. E, para os participantes, o centro dá-lhes a esperança de uma segunda oportunidade. Vamos conhecer as manchetes de África. A Quênia, piratas somalis libertam 26 asiáticos que mantiveram 5 anos cativos depois de terem capturado o seu pesqueiro. Camarões, país em luto nacional depois de comboio à Pinha ter descarrilado, matando 70 pessoas e ferindo dezenas de outras. O Sudão, a presidente Omar al-Bashir acusa a Amnistia Internacional de espalhar mentiras de que o governo sudanês usou armas químicas em Darfur. A Costa de Marfim, o governo lança campanha para referendo sobre nova proposta de Constituição, apesar da oposição descrever o texto como antidemocrático. Somália, explosão de carro mata pelo menos 3 pessoas na capital, Mogadishu, e perto acampamento para deslocados.